A gente vai dar início ao nosso tema, então, e a gente vai, claro, começar pedindo a bênção de Deus, né? Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça na nossa caminhada. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue realizar nenhuma das coisas que foram atribuídas a nós. Por isso, vamos pedir que a presença dele, que a presença de Deus esteja conosco. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, Deus de luz e graça, que nos conheces e nos iluminas em todas as nossas necessidades, em todas as lacunas da nossa vida. Vos pedimos que, hoje e sempre, estejas à nossa frente, nos iluminando com a tua luz e nos acolhendo debaixo das tuas poderosas asas. Tudo isso vos pedimos, a vós que viveis e reinais, como o Pai e o Filho na unidade dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que bom vocês aqui. Muito bem, gente. Até para você que eu não falei boa noite, considere-se cumprimentado, considere-se cumprimentada, tá bem? Iniciamos o nosso tema. Ontem eu fiz a vocês uma longa explanação sobre por que é importante conhecer as outras religiões. Um dos motivos é um motivo pastoral. Recebemos pessoas que estão participando de outras religiões ou que já participaram e que atualmente, de alguma forma, chegaram às nossas comunidades. É importante conhecer essas pessoas. Vimos também a questão do respeito. É importante que respeitemos aquilo em que as pessoas acreditam, porque você e eu não podemos partir do pressuposto de que todos já são evangelizados. Estou errado? Você concorda comigo? Então, qual é a postura que a gente tem que ter ao dialogar com as outras religiões? É uma postura de compreensão e de respeito por aquilo que as pessoas acreditam. E ontem, inclusive, eu dizia para vocês que isso não sou eu que falo, né? É a própria igreja, é a própria norma da igreja que diz isso. O Concílio Vaticano II colocou a igreja em uma posição diferente de evangelização. Ele colocou a igreja na posição que ela precisa estar, no diálogo, na posição de iluminar a sociedade, as outras culturas. A igreja tem algo a oferecer. Por isso ela não precisa se proteger dentro ou atrás de uma falsa muralha, de uma falsa proteção. A Igreja Católica não precisa disso. Inclusive porque nós recebemos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo para nós, ao invés de ser motivo de uma vanglória, de um orgulho sem motivo, deve ser, sim, a causa de uma consciência. Não é? Nós recebemos a revelação e a gente pode oferecer às pessoas do resto do mundo, das outras culturas, aquilo que Jesus trouxe de bom e de positivo, não é? Isso é importante, tá bom? Então, o tema de hoje, nós vamos abordar rapidamente os espiritismos, eu coloquei no plural, e também a nova era. São fenômenos correlatos, relacionados, tá bom? Os 27 pontos que a gente vai começar, o primeiro é esse. Isso é um breve resumo que nós faremos pelo pouco espaço de tempo que temos. O primeiro ponto é esse, o segundo ponto é... Comece desse se você quiser. Os conhecimentos que nós veremos aqui sobre os espiritismos e a nova era estão ligados. Tudo começa, na verdade, com a questão da matriz cultural e religiosa brasileira, que é o grande tecido que está, melhor dizendo, o grande alicerce que está sob a nossa cultura. Já estudamos e vimos que a matriz cultural e religiosa brasileira atua no nosso imaginário. Ela é uma ferramenta, como vou dizer, uma estrutura mental que reúne alguns conceitos que são comuns aos brasileiros, né? Então, há contribuições na matriz do catolicismo, há contribuições das religiões indígenas e há contribuições das religiões e culturas africanas. Quem ainda não assistiu o conteúdo das matrizes culturais e religiosas, vê o conteúdo da semana passada aqui na página, tá? Tá lá os 2 vídeos da semana passada. Começa tudo com a matriz. Agora tem um elemento. Acontece que os espiritismos, não existe um espiritismo para começar, tá? E a nova era chegaram de fora. Eles fazem parte de um movimento chamado movimento esotérico, que começou no século XIX. O que acontecia no século XIX? Começou no fim do século XVIII, na verdade. Os europeus chegaram a várias regiões onde havia outras crenças, outros costumes,
outras culturas. E os europeus, no princípio, quando começaram a chegar por causa das navegações dos portugueses e espanhóis, não se surpreenderam, porque para eles a única grande religião organizada era o catolicismo. Os muçulmanos eles não levavam em conta. E eles chegaram na Índia, há relatos disso, né, dos navegadores portugueses chegando na Índia, por exemplo, a Goa, e vendo lá os templos das deusas indianas. E alguns desses navegadores tentando identificar que aquelas deusas, por exemplo, né, com uma cor de pele, por exemplo, azulada, ou esverdeada, ou vários braços, eram representações de alguma santa. E eles ficavam pensando. Viram os sacerdotes hindus e pensaram, olha os padres deles. Não conseguiam compreender direito. Até que foram compreendendo, porque, detalhe curioso, né? Os navegadores portugueses, em algum momento, encontraram lá, na Índia, em algumas regiões, um cristianismo católico que estava lá há séculos, que havia sido levado, diz a tradição, por São Tomé à Índia. A Igreja Católica, de fato, tem vários ritos na Índia. Tem o Sírio Malabar e o Sírio Malankar, que são os principais. Além disso, tem também o nosso latino e outros ritos também católicos. Tá bom, vamos lá. Então, começaram a descobrir as outras religiões e isso causou um impacto. E desse impacto que nasce o esoterismo. Esotérico, no caso, quer dizer aquilo que é externo, aquilo que é exterior. Até a raiz da palavra é a mesma, né? Exos, né? Aquilo que está fora. Tá bem. Então, na origem disso que nós vamos ver hoje, da nova era e dos espiritismos, há isso aí. Há o esoterismo, que foi um movimento surgido do conhecimento de outras religiões que os europeus não conheciam ainda. Junto vieram algumas coisas que ainda hoje são muito sucesso por aí, né? O ocultismo, o que é o ocultismo? O ocultismo tem várias acepções, mas ele basicamente é ou são doutrinas iniciáticas secretas. Há várias delas. A própria maçonaria que se formou, acabou de se consolidar no século XIX, colocou a ela mesma uma roupagem ocultista. O que é o ocultismo? É um substantivo genérico, é uma palavra que designa um grupo de pessoas ou de crenças que está escondida. Só aqueles ali daquele núcleo que conhecem, que foram iniciados. Então o esoterismo está relacionado com o ocultismo. E também está relacionado com algumas crenças que foram percebidas nas religiões lá do Oriente. Principalmente o hinduísmo, o budismo, não é? E alguma outra religião. Tá, o que chamou muito a atenção de alguns desses europeus, né, curiosos? A crença dessas pessoas lá do Oriente de que há uma transmigração da alma. O que é a transmigração da alma? É uma doutrina super antiga. Já Platão tinha uma ideia dessa da chamada metempsicose. Não estranhe as palavras aqui um pouco diferentes, vai anotando. Não fique bravo, não fique bravo. Né? Palavra diferente leva a gente a crescer com o conceito, né? Então, o que é a metempsicose? É a doutrina segundo a qual os gregos acreditavam que havia uma transmigração da alma. As almas faziam um movimento de subir e descer. Para Platão, que acreditava no mundo das ideias, dependendo dos méritos da pessoa, a pessoa podia vir correndo na sua forma, né, como é que vamos dizer, etérica, né, já que ele não tinha o conceito tão claro assim de mundo espiritual. Mas tinha uma realidade superior e uma realidade inferior. A pessoa poderia vir correndo e, dependendo da velocidade, ela caía no corpo de um cachorro, de uma pulga, de uma borboleta, de um ser humano. Era mais ou menos isso, tá? Não estava necessariamente vinculada a uma questão moral. Era mais ou menos isso. Não é uma ideia, então, nova para os europeus. A igreja recusa isso, o cristianismo recusou, Jesus nunca quis isso, não é doutrina nossa. Mas sempre os europeus conheceram isso. Quando foram, então, os navegadores europeus lá para o Oriente, eles viram que lá algumas religiões tinham uma teoria da transmigração das almas, da metempsicose, ou da reencarnação. Não é reencadernação, viu? Escute bem o que eu estou dizendo. O que é reencadernação? Você pega o teu caderno, que já está meio assim com as folhas tortas, e reencaderna ele. Não é isso. Reencarnação, viu? Grave aí. Para algumas dessas religiões, a pessoa deveria ter por exemplo, para o hinduísmo, né? A pessoa deveria ter uma vida ascética e uma vida mística e se comportar para que na próxima reencarnação ela
que era uma pessoa da classe baixa da sociedade, fosse subindo. De fato, você sabe que a Índia é dividida em castas. O que são as castas? São as camadas, onde as pessoas não têm imigração. É uma coisa muito difícil. Hoje, até hoje, no século XXI, é uma questão muito complicada. Há os Dalits, que são os párias, né? Quem são esses? São as pessoas que, em tempos imemoriais, habitavam aquele país. E que, quando houve uma onda de conquista por esses povos chamados o nome é curioso, mas não tem nada a ver com Hitler, na verdade. Povos arianos, né? Ou iranianos, é uma palavra que designa os povos que habitavam ali nas planícies do Irã, da Pérsia. Houve uma invasão, séculos atrás, e essa nova casta de guerreiros que chegou ficou colocada como casta superior. E mais acima deles a classe dos sacerdotes. Vamos para frente, que isso é outro capítulo. Outro dia a gente fala do hinduísmo. Vale a pena, é interessante você conhecer. Então, para a percepção desses europeus, essa ideia de migração das almas era interessante, porque lá falava que tinha que haver aí uma boa vida, que tinha que optar pelo caminho do meio, como diz o budismo, e a pessoa ia evoluindo, ia mudando de estado ao longo das suas reencarnações. Tá bom. Tudo isso formou, então, o esoterismo com a contribuição do ocultismo. No século XIX, porém, foi o século que você conhece. Não estou enumerando os pontos, enumera do teu jeito aí, por favor, tá? Para não ficar cansativo. Quando é menos, a gente enumera. No século XIX, foi o século das grandes descobertas científicas. Então havia uma atmosfera, havia uma cultura de que a cada momento surgiriam novos conhecimentos, novas respostas, novas soluções. E é o que nós chamamos de cultura cientificista. Essa cultura cientificista tem uma ligação com a cultura racionalista, lá dos iluministas do século XVIII. O que é racionalismo? A crença de que a verdade só pode ser percebida pela razão. Apenas a razão humana consegue dar resposta para tudo. Olha só, isso é um risco. Posso indicar um livro para vocês lerem? É curtinho. Anota o nome do livro aqui, Combate esse pensamento, que não é um pensamento correto. A razão não responde tudo. O livro é de um filósofo português chamado Boaventura de Souza Santos. É meu parente, eu sou Altieri dos Santos, ele é Boaventura de Souza Santos. Tô brincando, ele nem me conhece. Ou talvez ele conhece, né? Vai que ele tá lá em Portugal vendo agora esse mini curso. Não sei, tô brincando. O Boaventura de Souza Santos escreveu um curtíssimo livro, que tem aí para você ler até em sites, está em PDF, que é um discurso sobre as ciências, em que ele questiona que a ciência nem sempre consegue responder a todas as coisas. Para os europeus do século XIX, esse discurso racionalista, cientificista, anulava, por exemplo, a capacidade da arte de apontar caminhos, anulava inclusive a questão da filosofia, de também buscar a verdade, e anulava a religião. A religião é um campo do conhecimento humano, que também aponta verdades, não é? Então, essa briga é de longe. Na verdade, a briga entre fé e ciência é uma briga por causa desse pessoal iluminista. Tá, vamos fechar esse parêntese aqui. Essa atmosfera que os europeus viviam, descobrindo várias coisas, então, foi formando uma cultura fortalecida como, por exemplo, a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, ou que essa teoria se mostrou verdadeira. A ciência comprovou, a Igreja Católica acha que isso é tranquilo para nós também. E depois, queridos, outras teorias como a do eugenismo, deixa eu lembrar o nome do rapaz aqui, do Galton, acho que é Francis Galton ou Charles Galton, o pai do eugenismo. Ele, na verdade, era primo do Charles Darwin, e ele criou uma teoria segundo a qual havia raças humanas superiores e inferiores. É claro que ele colocou que os europeus eram superiores, e ele colocou que depois vinham os miscigenados, nós brasileiros, por exemplo, né? E depois vinham os asiáticos, depois vinham os africanos. É uma teoria, e essa teoria está na origem do racismo, está na origem, de certa forma, do fascismo, está na origem, na verdade, de uma série de coisas ruins que aconteceram depois. Mas o eugenismo aconteceu. Foi uma teoria, acreditava-se, né? Olha, o que eles falavam? Falavam assim, nós, europeus, conquistamos a terra dos ameríndios e matamos todos, então a gente é superior.
nós conquistamos os países do pessoal da África, então a gente dominou lá, a gente é superior. A gente conquistou vários países na Ásia, então esse é o eugenismo. O que tem a ver o eugenismo? Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Teve mais descobertas então, tá? Teve mais várias descobertas científicas, descobertas de novas religiões. De novo, descobertas científicas, descobertas de novas religiões, crença de que a razão humana consegue responder tudo. E surgiu até uma corrente filosófica que influenciou muito o Brasil, chamada positivismo, de um filósofo chamado Augusto Comte. O positivismo foi tão marcante para nós brasileiros porque a gente era meio que colônia cultural da França. O Brasil tem uma coisa engraçada, né, pessoal? E ninguém aceita quando eu falo, mas eu vou falar. O Brasil tem um clássico problema de identidade. Nós somos aqueles descendentes de indígenas, principalmente, e de africanos, e também de europeus. Somos esses, nós somos. Mas a gente sempre parece que está em busca de uma identidade perdida. Por séculos a gente ficou ligado à França culturalmente. Por um pequeno período de tempo, desde 1945 até agora, ficamos ligados aos Estados Unidos. E agora para frente vai ser a China. É assim que funciona a coisa. Então o Brasil tinha que importar tudo lá da França, até o modo de pensar. O positivismo foi uma filosofia que nem fez sucesso na França, mas fez no Brasil. O que o positivismo falava? Ele falava várias coisas que eu acabei de falar. Ele falava que a ciência vai resolver os problemas da humanidade, que a ciência tem que ser colocada no lugar da religião, que a ciência veio para acabar com a religião. Resumindo. E o positivismo tinha um lema muito curioso, que era amor por princípio, ordem por meio e progresso por fim. Você já ouviu alguma coisa parecida? Você já ouviu? Será que você já ouviu? Olha, eu vou repetir. Amor por princípio, progresso por meio, ordem por fim. Curioso, hein? Olha só. Aliás, é ordem por meio, progresso por fim. Ordem e progresso, onde que está esse lema mesmo? Pois é, está nessa bandeira que nós usamos hoje, que foi a bandeira que substituiu a bandeira anterior, né? A bandeira imperial. Os militares brasileiros aprenderam o positivismo, se encantaram e falaram: gente, olha que coisa maravilhosa, vamos implantar uma república positivista no Brasil. E aí o positivismo se alastrou no Brasil. Porém, o positivismo teve uma influência nos círculos culturais franceses. E aí que entra agora a história de um primeiro espiritismo. Antes de falar desse, eu vou falar de umas figuras chamadas Irmãs Fox. Deixa eu pegar o nome delas aqui nas minhas anotações. Vocês estão conseguindo acompanhar? Quem me criticou sem me conhecer, porque eu vou falar de religiões, pode criticar o Dom Estevão Tavares Bittencourt antes, e pode criticar também o Frei Boaventura Koppenberg, que foram pessoas que antes de mim estudaram as religiões para a Igreja Católica. Então, esse monge que eu falei, né, o Dom Estevão Tavares, é um monge beneditino, do monastério de São Bento, já falecido. Escreveu muita coisa boa, tá? Inclusive aquela revista Pergunte e Responderemos. Quem que são as Irmãs Fox? As Irmãs Fox estão na origem do movimento espiritista, tá? Esse termo é um termo usado também, já que espiritismo não é uma coisa só. Os nomes delas são Catarina, Léa e Margaret, né? Fox. Elas são de uma família de origem canadense que migrou para os Estados Unidos por volta de 1840, mais ou menos assim. Tá. Tinha mais irmãs, mas essas três foram as que ficaram mais conhecidas. Num determinado momento, não se sabe como, talvez influenciada por uma literatura, já havia conhecimento sobre o ocultismo, já havia muita coisa rondando, né? Quem, por exemplo, já leu um escritor estadunidense chamado Edgar Allan Poe, que eu particularmente acho que é uma coisa assim, tá bem. Não acho tão original. Muita gente gosta, respeito você que gosta, tá bem. Ele tem os escritos de mistério, que na verdade fazem parte de uma corrente estadunidense que produziu muitos escritos sobre essas coisas, né? Meio misteriosas, meio talvez fantasmagóricas. Tá bem. Essas meninas talvez cresceram em contato com algo assim. Num determinado dia do ano de 1800, deixa eu pegar a anotação aqui, e 48, na cidade de Hydesville, lá nos Estados Unidos, essas meninas começaram a alegar que estavam interagindo com espíritos que se comunicavam com elas por meio de batidas no sótão. Então essas batidas foram sendo codificadas como comunicações. Houve uma batida para dizer sim, duas para dizer não e assim por diante. E aí também batidas para explicar letras e
com isso elas foram, à medida em que dialogavam, né, com esse suposto espírito, tecendo ali respostas e tudo mais. Tá? Juntou muita gente, como se espera, né, naquela atmosfera, né, parecia então que agora a ciência, inclusive, ia descobrir um novo mundo que a religião nunca conseguiu descobrir. Fizeram sucesso, tudo foi ganhando um contorno muito grande. Até que, em 1888, uma das irmãs, deixa eu pegar aqui se eu tenho o comentário dela aqui, uma das irmãs desmentiu tudo, né? Margareta. Quer ver? É a Margareta? É, sim. A Margarete. Margarete falou o seguinte, desse jeitinho ela falou. Quando nos deitávamos à noite, costumávamos amarrar uma maçã a um barbante e subir e descer o barbante, fazendo a maçã bater no chão, ou então soltávamos a maçã no piso, fazendo um ruído estranho cada vez que ela quicava. Palavras dela. Nossa mãe escutou os ruídos por algum tempo. Ela não entendia e não suspeitava que seríamos capazes de fazer esse truque porque éramos tão jovens. Ela confirmou, então, tempos depois, ela fez isso, ela falou, tudo que aconteceu foi uma mentira, ela já era adulta, ela desmentiu. Mas até lá, o movimento criou uma proporção muito grande. Outras manifestações foram surgindo em vários lugares do mundo. Por exemplo, as famosas manifestações das mesas girantes. O que são as mesas girantes? Eram mesas em que isso aqui, gente, virou uma coqueluche na sociedade supostamente culta do século XIX. Como eles não tinham muitos recursos, né? Eles não tinham, por exemplo, as transmissões do catequista em missão, eles não tinham televisão, não tinha internet. Eles iam para sessões públicas, nos famosos saraus, onde ali haveria um especialista em assuntos espiritualistas. Aí colocava todo mundo em volta de uma mesa e a mesa começava a dar pancadas. Aí tinha até uns fascículos dizendo tantas pancadas é tal palavra, tantas pancadas é tal letra. E se comunicavam com espíritos ali. Tá bem. Houve até testes. Você conhece o famoso cientista Michael Faraday, que foi o grande cientista também da eletricidade. Ele fez uma série de experimentos com as famosas mesas, né, giratórias, aí, né, mesas girantes, e ele constatou que eram todas fraudes. Houve mais cientistas também que fizeram pesquisas e constataram, isso não é fato. Né? Teve uma experiência de quem será, gente? Deixa eu ver aqui. Sim, começaram a chamar isso, não havia ainda um limite para religião ou para ciência, mas começaram a chamar isso de efeito ideomotor. Qualquer dia eu vou dar um curso para vocês de parapsicologia. Eu estudei muito sobre parapsicologia. Vale a pena. Nós temos no Brasil a contribuição do padre Miguel Lucas, e do padre Quevedo também, e do padre Quevedinho também. O que aconteceu? Aqui, ó. Achei o Faraday nas minhas anotações aqui, ó. Ele fez testes em 1853 e constatou que as mesas eram falsas. Como é que ele fez? Ele colocou umas folhas fininhas numa mesa, em algumas ocasiões, e trouxe gente séria que falava que fazia a mesa girar, fazia a mesa bater, para se comunicar com o espírito. Porque supostamente o espírito usaria a mesa para se comunicar com os vivos. Aí a mesa começava a girar, ele colocou as folhas presas com elástico, se elas girassem para a esquerda, ele ia identificar que aquilo ali era um movimento das mãos, das pessoas que estavam com as mãos em cima. Se elas girassem para a direita, ia identificar que era um movimento dos pés e assim por diante. Não vou explicar todo o experimento aqui, mas ele constatou que era uma fraude, não tinha espírito nenhum se comunicando naquela mesa. Mas muita gente defendeu o uso dessa ideia chamada efeito ideomotor. O que é o efeito ideomotor? A força da mente é capaz de mover objetos, a força da mente é capaz de fazer algumas coisas. Houve ampla negação dessa força ideomotora, tá? Teve ampla. Tem aí até coisa de radiestesia, hoje eu não vou falar disso, mas não foi nunca provado, tá? O que é radiestesia? É suposta capacidade que alguma pessoa tem para, com um pêndulo ou com talvez uma caneta, talvez com uma varinha, encontrar água, encontrar objeto perdido, encontrar não sei o que. Tá bem. Fazer o teu amor voltar em 3 dias ou o dinheiro de volta, tudo isso está meio envolvido nisso, viu? Era campo meio que científico, a ciência recusou, escute, preste atenção nesse ponto importante. A ciência recusou isso, não aceitou. Para onde que foi isso? Foi para o campo do ocultismo e foi para o campo dos espiritismos. E as irmãs Fox entraram nisso porque elas se comunicavam com os espíritos por uma coisa chamada tabuleiro de Ouija. Tive recentemente catequizandos
que perguntaram para mim, tio, eu fui na casa do meu primo sexta-feira e a gente fez tabuleiro de Ouija, isso tá errado? Eu falei, tá super errado sim, porque nossa crença não é essa, tá super errado, não faça mais isso. É claro que eu sei que também, e eu também expliquei para eles, que isso não tem nenhum valor, na verdade. Né? O que é o tabuleiro? É uma prancha que tem umas letras e umas palavras, uns códigos, e as pessoas colocam ali um copo, todas colocam o dedo no copo e o copo vai dizendo sim ou não e vai formando palavras. Isso é uma coisa que se provou que não é verdadeira, que é falsa. Segundo os estudos do Michael Faraday, esse físico, né? E também outros estudos depois, o próprio Padre Quevedo, isso aí na verdade tem ele sempre uma pessoa que está meio que conduzindo mais que as outras, que está sugerindo, muito acontece por nível de sugestão. Vamos para frente? Então as irmãs Fox são importantes, depois elas falam que é tudo fraude, mas tem mais uma personagem importante nisso aí. O nome dela, dessa personagem, é Madame Helena Blavatsky, que é uma pessoa, deixa eu ver, ela nasceu na Ucrânia em 1831, ela conheceu o ocultismo, ela conheceu várias teorias e ela fundou também uma sociedade chamada Sociedade Teosófica. E ela tinha algumas crenças aí semelhantes com tudo isso. O ocultismo bebe nas fontes de religiões orientais e supostamente revela para as pessoas de hoje coisas que a Igreja Católica teria escondido. É mais ou menos sempre a mesma história. Ela criou aí então essa Sociedade Teosófica e tudo isso foi se juntando, foi se juntando. Agora vem mais uma personagem para nosso estudo. Não posso me alongar muito. A personagem que acabou influenciada pelo esoterismo, acabou influenciada pelo ocultismo, pelo positivismo, né? Essa personagem é Allan Kardec, como ele ficou conhecido. O nome dele, na verdade, era Hippolyte Léon, né? Rivail, né? É isso, tá aqui na minha anotação, aonde? Não sei. Achando aqui. Ele foi uma pessoa, um pedagogo, na verdade, francês, que começou a frequentar essas casas onde faziam essas coisas de mesa giratória, de tabuleiro de Ouija. E ele se surpreendeu, né? O nome correto dele tá aqui, ó. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele foi numa dessas casas, uma vez, de um amigo, nessas reuniões sociais, e lá, o suposto espírito que se comunicava na mesa revelou para ele que ele, numa vida passada, havia sido um monge druida, um sacerdote druida, celta, que o nome dele, na verdade, seria Allan Kardec e tal. Aí ele começou a estudar esse tipo de efeito e ele escreveu várias obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Livro dos Espíritos, tal, tudo isso, né? E essas ideias não pegaram na França, porque a ciência já tinha recusado. Olha que curioso isso. Só que como a ciência, inclusive, recusou o positivismo, inclusive recusou toda essa coisa esotérica e ocultista, para onde que vai, gente? Tem uma expressão chamada enlatado, anote essa expressão. O que é o enlatado? Enlatado. O enlatado cultural é tudo que um país que o Brasil fica seguindo produz e que chega aqui. Vou dar uns exemplos de enlatado para vocês que você pode não gostar, mas eu vou dar. O Rambo é um enlatado cultural. Quem que é o Rambo? O Rambo é um super guerreiro, fortão, bonito que nem eu, assim, porém, tá? Tudo bem, essa parte aí dá para entender. Aí o que ele faz, o Rambo? Ele vai em países como Vietnã, a Coreia, não sei mais aonde, aí ele sozinho contra 200, ele mata todos, o tiro pega nele, passa pra cá, ele desvia da bala, ele joga o canhão em cima dos outros. É o bichão, né, o Rambo, né? Acontece que é uma ficção grosseira, né? Nem nos próprios países aí fez sucesso, por exemplo. Enquanto o Rambo era produzido nos Estados Unidos, as pessoas faziam campanha contra a guerra que os Estados Unidos faziam lá no Vietnã, matando pessoas inocentes, lutando contra um exército de pessoas esfarrapadas, né? E perderam a guerra por fim. Mas o enlatado cultural chegou para o Brasil e os brasileiros por muito tempo amarravam aquelas faixas na cabeça, é o Rambo, não sei o quê. Os enlatados culturais chegam tudo para cá, a gente não tem, né? Não tem talvez capacidade às vezes, de refletir e vai pegando. O ocultismo foi um desses enlatados. Deu certo aqui. Opa! O positivismo foi um enlatado, que a própria filosofia não vê valor nesse tipo de pensamento. Tá, chegou. Virou até igreja no Brasil, se você quer saber. Em São Paulo e no Rio de Janeiro teve 2 igrejas, eu vou lembrar o nome daqui dos sacerdotes. Fizeram um templo igualzinho uma paróquia católica. Puseram uma estátua lá dentro igualzinho Nossa Senhora, mas na verdade era ciência. E colocaram, no lugar do crucificado, que é Jesus, Tiradentes numa forca. Eu vou lembrar o nome dos cidadãos que fizeram isso. Teve uma igreja no Rio e uma em São Paulo. Pronto. Tem até hoje, viu? Tem até hoje.
Vai conhecer que você vai achar muito interessante. Tá. Aí também o Allan Kardec começou com essas teorias lá, não teve sucesso, mas chegou no Brasil, teve. A Federação Espírita Mundial avalia que o espiritismo está em 36 países. Hoje, a maior parte dos espiritistas do mundo, dos kardecistas, está no Brasil. Na França é quase inexistente. Teve lá uma... Agora eu não vou lembrar, eu escrevi um artigo científico para isso, eu não vou lembrar agora onde que está esse artigo. Mas houve uma data comemorativa do kardecismo internacional e teve um congresso na França. E, pasme você, 92% dos participantes de onde era? Adivinha de onde era? Começa com Bra, acaba com Zil. Vamos ver quem acerta? Quem acerta? Brasil varonil, pois é. Nos outros países mandaram um delegado, uma pessoa e tal, o Brasil era quem mais tinha gente. Tá bom. Não desmerecendo, é que o Brasil é onde cresceu mais, tá? O que então aconteceu? Então teve o Allan Kardec que começou a reunir algumas dessas doutrinas. Ele pegou a doutrina da transmigração das almas. Ele também pegou aquele conceito do positivismo, de que a religião é substituída pela ciência. Tanto que tem espiritistas que falam que espiritismo não é uma religião, é uma doutrina. Não está claro aí para mim a diferença. Mas que na verdade é mais uma filosofia ou mais uma religião, uma ciência do que uma religião. Tá bem, também não está claro ainda. E chegando no Brasil, o espiritismo chegou nos círculos que conheciam, que recebiam os enlatados da França, como aqui no Brasil até hoje, né? Vai ter gente que não gosta disso que eu falo, né? Quanta gente vai querendo ir correndo na Disney, ver a Disney? Vai ver a Disney também. Mas vai ver mais coisa no mundo. Tem mais coisa no mundo. No Brasil tem muita coisa para ver. Então aquele pessoal que estava meio ligado ali na França, né? Só que a França é tudo para nós e tal. Eles receberam esses enlatados e começaram a propagar. No começo aqui foi um sucesso, foi um furor. Foi um furor. Provocou amplas comoções. E aí, o que fazia sucesso aqui? Os efeitos supostamente espirituais, de mesa bater, de tábua se comunicar com o espírito. Daqui a pouco veio umas inovações, por exemplo, que eram escritos de psicografia. Tivemos aqui vários médiuns brasileiros que psicografaram muitos livros. Tivemos aí efeitos no começo começou tudo junto, mas depois meio que separou, né? Alguém que lia a mão das pessoas, identificava se você ia ter sorte no jogo, sorte no amor. E claro que hoje você sabe que isso não pertence ao campo do espiritismo, né? Tá mais ali com as pessoas que praticam curandeirismo na rua, com as ciganas e tudo mais. Mas no começo estava uma coisa muito junto. Bola de cristal que está no nosso imaginário por causa disso, tinha tudo isso. Aquela mesa redonda, né? Tinha tudo isso. Tá? Com o tempo, o que aconteceu? O espiritismo foi fazendo uma mudança na sua apresentação. Ele pegou dois valores que o catolicismo sempre achou importante. Por que catolicismo? Porque o Brasil é um país católico, todo mundo que chega aqui, na sua cultura, né, tem que dialogar com a matriz é católica, então vamos lá. Pegou o valor da caridade para se legitimar, tanto que você nunca vai conhecer um centro kardecista, por exemplo, ou espiritista, sem prática de caridade. Lá na França não tem isso, olha que coisa curiosa, né? Mas aqui no Brasil tem. E também pegou um elemento que eu vou chamar de beatismo. Os grandes líderes espiritistas no Brasil se assemelham a figuras que estão no nosso imaginário como santos. E tá entendendo o que eu estou dizendo? Aparece um suposto líder espírita, então, o grande cartão de visita dele vai ser a generosidade, a caridade. Uma mãe espírita uma vez me falou o seguinte, mais ou menos assim, uma mãe de um catequizando. Catequista, a gente é muito parecido com a Igreja Católica, sabia? Eu falei, é mesmo? Não sabia. Por quê? Veja você, o médium falando de tal, falta botar uma batina nele, porque ele é, diz ela, fala dela, ele é fofo que nem um padre, ele faz milagre que nem os padres que faziam milagre, ele dá conselho para as pessoas, ele é bonzinho. Olha que interessante a fala dessa mãe. Na cabeça dela e de muita gente, alguns líderes espiritistas têm uma semelhança com líderes carismáticos católicos, entendeu? Que interessante, né? Curioso isso. Curiosíssimo. Mas dialogou com a matriz. Opa, deu certo. E aí o espiritismo fala desse universo misterioso que os brasileiros gostam e tudo mais, né? Desse universo que tem uma série de seres que a gente não conhece, que a gente morre de medo. E aí se propagou. No Brasil tem bastante espiritista de vários níveis. Vamos lá, deixa eu avançar aqui para a gente correr com o tema.
Principais ideias: comunicação com os mortos, retorno das almas, que é a chamada reencarnação, né? Uso da caridade, uso de um outro elemento católico, que é a busca da perfeição moral, que é aquilo que nossos santos e santas há séculos batem na tecla: eleve sua alma, faça uma reforma interior, faça um processo de conversão. E aí pegou, porque está dialogando, né? Enquanto na França, berço do espiritismo, não tem nada disso. Escute o que eu estou dizendo. A figura do Beato, né? E também, gente, fez sucesso por uma questão. O Brasil é um país de grandes dificuldades econômicas e sociais, e por muito tempo foi. O que acontecia? Num país onde a morte chega à porta das casas todos os dias por meio de violência, por meio de fome, por meio de muita coisa ruim, qualquer resposta mística ajuda as pessoas a manterem a esperança acesa. Entendeu? Aí o Espiritismo também se beneficiou disso. Vamos lá. Agora, o que está por detrás de algumas coisas assim, por exemplo? Tem uma ideia que faz muito sucesso, que é a ideia da reencarnação. Pare para pensar comigo por um momento. Agora é um catequista falando também para você. Não mais o sociólogo, mas um pouco o historiador. A ideia da reencarnação é mais ou menos uma adaptação do conceito de purgatório, que é o conceito católico. O que é a ideia de reencarnação? Um espírito criado por Deus vai voltar ao mundo várias vezes até que ele consiga pagar as dívidas dele que ele tem, pagar os pecados que ele tem. Não é o que a gente faz no purgatório? Agora olha que interessante. Segundo a doutrina cristã, segundo a doutrina católica, Deus nos perdoa graciosamente e nos acolhe de volta no seu seio quando nós morremos. E Deus nos perdoa não porque a gente merece, porque nós não merecemos o perdão, mas Ele perdoou porque é uma graça divina. Ah, mas não tem o nosso arrependimento final? Tem. Mas o nosso arrependimento final nunca é suficiente, talvez, para consertar tudo o que aconteceu de errado. Por isso Deus nos perdoa como uma graça, um dom. Para a doutrina da reencarnação, não tem a graça, não existe a graça de Deus. Depende tudo de você. A divindade existe, mas ela está distante. E a pessoa se reencarna sucessivas vezes até ela conseguir pagar os débitos. Essa conta é uma conta humana. Essa conta não é uma conta que bate com a teologia de Cristo. Por isso não é cristã. A própria figura de Cristo, por exemplo, para os espiritistas, não é de Deus. O espiritismo não acha que Jesus Cristo é Deus, mas acha que ele é um grande espírito evoluído, né? Um avatar. Tá bem. Vamos lá. Então é o desenvolvimento do purgatório, tá bom? Essa ideia aí da reencarnação. E o espiritismo e a nova era preenchem lacunas sociais e lacunas culturais. Vamos falar rapidamente da nova era, porque daí eu vou ouvir o que vocês têm para falar e responder as perguntas de vocês. A nova era, gente, bebe nas mesmas fontes. Ocultismo oriental, supostos conhecimentos científicos mesclados com conhecimentos ocultistas, um discurso de que a Igreja Católica escondeu muita coisa, um discurso de que as religiões orientais, que eu falo, né, hinduísmo, budismo, tem muitas coisas que a gente não conhece, e aí pega elemento também ao mesmo tempo do catolicismo. A nova era não é uma igreja, não é uma religião, é um amplo leque de muitas coisas. O que ela tem nesse amplo leque? Leque é aquilo que você abana, né? Pronto. Ela tem o seguinte, ela tem, por exemplo, anjos do catolicismo, ela tem santos do catolicismo, ela tem símbolos do catolicismo, tá, tem tudo isso nela. Mas ela tem ações do guru profeta tal, intuições de Madame Helena Blavatsky, pensamento de Allan Kardec, ela é uma grande salada cultural. E há muitas religiões. Há algumas cidades no Brasil, por exemplo, deixa eu lembrar de uma delas, por exemplo. Em Goiás tem muitas, assim, mas tem São Tomé das Letras, por exemplo. Aí mistura disco voador no meio, mistura um monte de coisa. Ciência, religião, arte, abraçar árvore. Aí, lá em São Tomé das Letras tem um polo, muitas iniciativas de nova era, tá? Tem mais, deixa eu lembrar aqui em Goiás, tem vários em Goiás, deixa eu lembrar. Preciso ir lá até. Tem Planaltina em Goiás, no Distrito Federal, que tem o Vale do Amanhecer. Tem outras cidades que tem vários elementos. É muito curioso, é muito interessante. Mescla tudo que você pensar. O Vale do Amanhecer, por exemplo, tem uma plataforma católica no imaginário deles, é um imaginário católico, é uma corte celeste, presidida por uma reencarnação de São Francisco de Assis. Olha que interessante, mas na forma de um índio, que se comunicam com os discos voadores, e assim vai. É muito curioso tudo isso.
como se fosse, gente, a nova era, agora é uma definição da sociologia. A nova era é um fenômeno de fronteiras. O que são as fronteiras? Lembra quando os navegadores europeus chegaram lá no Oriente e descobriram ideias novas, que abalaram um pouco as crenças deles? Ali foi uma fronteira, não uma fronteira geográfica, mas uma fronteira de imaginários. Aí vem a ciência com novas descobertas, outra fronteira de imaginários. Aí começa aquelas ondas. Quem aqui já viu, quem não viu ainda vai ver. O lugar onde se encontram o Oceano Pacífico e o Atlântico, eles formam uma barreira assim, sabe? A água meio que não quer se juntar, a água é até diferente. A nova era parece aquela água dos dois oceanos, que tem densidades diferentes. E a nova era borbulha, ela é assim, cheia de movimento, né? Cheia de coisas, né? De cores, de sons, de símbolos, de tudo quanto é coisa. Essa é a nova era. E os espiritismos estão dentro dela, a Umbanda está dentro dela, o Candomblé, o catolicismo está dentro dela. Para as pessoas que não conhecem a matriz cultural e religiosa brasileira, não é o seu caso, que você conhece agora, né? Tem muita coisa, às vezes, eu falava com uma amiga que hoje é o seguinte, que a pessoa, gente, sai da igreja católica, acabou de ouvir a homilia e vai tomar passe, sabe por quê? Na cabecinha da pessoa, escute o que eu estou dizendo para você entender. Na cabeça dela, ela está frequentando só dois ambientes da mesma realidade. Ainda ela é capaz de ela passar numa igreja pentecostal e pedir para o pastor tirar o capeta do corpo dela. É possível isso acontecer, que eu já vi. E, enfim, e ela gosta do Papa Francisco, gosta do profeta tal. Na cabeça das pessoas, a matriz cultural e religiosa brasileira é tão forte e ela se casou tão bem com essa coisa da nova era, ela ficou tão mesclada que o mundo religioso é uma coisa assim fantástica, plural. Existe gnomo, sim, existe anjo também. Ah, mas tem São Francisco de Assis e Santo Antônio, que eu gosto muito deles. Ah, mas tem o profeta Carmane Cai. Ah, tem também, sei lá, tem aí o, como é que chama aquele que o povo gosta? O Osho. Mistura tudo, grande caldeirão cultural. E com isso eu quero encerrar essa minha fala para dar atenção para vocês agora, né? Não é a mesma coisa, diz a Maria José. Exemplo, linha preta, candomblé, linha branca, Allan Kardec. Não, Maria José, não é a mesma coisa. São diferentes. Para começar, a linha preta é uma designação de preconceito, tá bom? Quando fala mesa branca e mesa preta, linha branca e linha preta, isso aí é preconceito. Para dizer que o kardecismo, que é europeu, é bonzinho, e a Umbanda e o Candomblé, que são brasileiros, não são bonzinhos. Umbanda, Candomblé, Tambor de Mina, Batuque, Quimbanda são manifestações plurais das religiões afro-brasileiras, tá? De fato, o espiritismo que nasceu lá no século XIX, se você ler os livros do Chico Xavier, ó, presta atenção no que eu vou dizer. Se você ler os livros do Chico Xavier, você vai perceber que ele tem uma separação por evolução de raças. No livro de 1922, parece que é o Planeta Marte e os Discos Voadores, ele faz uma hierarquia em que os africanos não são tão desenvolvidos espiritualmente como os europeus, tá? Tem um livro, porém, que é famoso. Se você quer saber bem essa história aí, você vai ler o livro Os Exilados de Capela. Nesse livro Os Exilados da Capela, o autor, que é um médium, que é um escritor famoso, né, brasileiro, ele fala claramente que as pessoas da África... Estou quase lembrando, ele tem, pronto, Exilados de Capela, autor, cadê? Ele fala assim, que as pessoas da África são resultados... Edgar Armond, que é um brasileiro, um militar brasileiro, né? O Edgar Armond, que é o autor desse livro, fala assim, que nos Exilados da Capela tem um planeta chamado Capela, que na verdade é uma estrela, e de lá foram jogados fora daquele planeta as pessoas que pecaram lá, que fizeram alguma coisa contra o planeta. Aonde que eles reencarnaram? Vamos ver se você acerta. Vamos ver quem acerta. Onde vocês acham que eles reencarnaram? Na África. Para dizer, ali estão aqueles que não são bons, aqueles que foram jogados para trás. Olha só isso. É doutrina espírita também, né? Também faz parte, tá bom? Vai ler, se você quiser ler esse livro, você vai se surpreender com o nível de eugenismo que tem, de racismo, né? Tá bom, vamos lá, o que mais? Então não tem essa coisa da linha branca e linha preta. Tudo, gente. Acontece que tudo isso aí são formas que a gente fala que o espiritismo afro-brasileiro é ruim e o espiritismo europeu é simpático. Preconceito, vimos ontem. Eles dizem que no espiritismo tem vida após a morte, diz o Marcelo Lima. Sim, pegou de onde isso, gente? Da Igreja Católica. Aonde que está a vida após a morte? Na ressurreição. Tá? A vida após a morte existe.
Ela não acaba aqui. Quem é católico sabe disso, né? Aí o espiritismo também tem, pegou também. Ariane, a diferença da caridade espírita para a caridade cristã é que a caridade faz parte da essência do ser cristão. Para os espíritas, a caridade tem a ver com a condição de evolução de espírito. O que ela está dizendo? Para os espíritas, os espiritistas, você tem que fazer caridade para progredir moralmente. Para nós, você pode fazer toda a caridade. Se você não converter teu coração, não adianta nada, tá? Tem que mudar o coração e fazer sinceramente. Muito bem. Altieres, Cláudia Franco pergunta: uma ex-catequizanda me disse que a mãe obriga a receber o crisma para que ela se tornasse espírita. Isso procede? Cláudia, sim, em muitos espiritismos, sim. O espírita, aliás, ele fala que ele é um católico evoluído muitas vezes, não é todo não. Para ele, é um valor ir na Divina Eucaristia, é um valor fazer crisma e tudo mais, sabe? Eles acham que é importante. E quando alguém ali daquele terreiro não faz, daquele centro não faz, fica triste. Tá bom? Então é um fator normal, tá? Eles acham isso. Por isso que a gente tem que, com muito jeito, ir esclarecendo, tá bom? Esclarecendo, porque aí a fé da pessoa vai se fortalecendo, ela vai fazendo uma nitidez. Isso é catolicismo e cristianismo, isso não é. O Marcelo Lima. Eu tinha uma amiga que lia cartas. A casa dela vivia cheia de pessoas, mas ela é devota de Nossa Senhora. A pergunta é, pode isso? Porque Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Marcelo Lima. Meu irmão, o que será que a pessoa entende que Jesus disse para ela? Talvez ela não tenha essa compreensão, que ela está servindo a dois senhores. Talvez, na cabeça dela, de acordo com o que ela foi ensinada, ela está servindo a Jesus. Talvez ela é uma boa católica na cabeça dela, entendeu? Porque ela não foi evangelizada. Claro que não pode. Não pode, não tem isso, né? Não existe isso. Mas tem esse tipo de coisa. Por que eu estou te dizendo isso? Para te abrir os olhos, todos vocês que estão me ouvindo, ajudar as pessoas a esclarecer o que é catolicismo, o que não é catolicismo. Quem sabe, sabendo que aquilo não é catolicismo, ela volta para a fé, né, da Igreja Católica. Né? Mas obrigado pela pergunta, muito boa. Vamos ver o que mais aqui vocês estão perguntando. A Rosina diz que as colocações estão interessantes. Obrigado, Rosina. Perfeito. Vamos ver o que mais. A Joana até lembra que uma coisa, como que está na nossa cultura. Como é que faz sucesso novela que tem reencarnação, né? Faz sucesso, nossa. Uns trechos, cada coisa, bobo. E ela fala até assim, tem aqueles jogos que quem você foi numa vida passada. Tem muito disso, né? E a gente dá risada, porque não tem isso, gente, não tem essa coisa, né? A Ariane, Altieres, como fica essa questão de um crismando, como citou acima, não guardou o nome, de que diz pertencer ao espiritismo e tem que receber o sacramento? Ó, os meus crismandos que vêm comigo, gente, eles vêm de todo tipo de religião. Até do evangelismo, né, pentecostalismo. Mas eu sou muito claro e muito direto. Eu falo com eles, queridos, não tem negócio aqui. Aqui é santa e sagrada doutrina católica. O seu pai é de uma religião, sua mãe é da outra, seus pais não são. Você vai ficar comigo amarrado, que eu vou amarrar você em mim aqui, criatura, até você falar, é catolicismo que eu quero. Eu falo, é a única opção que eu falo para eles. Ou fala assim, então não quero e agradeço e tal. Até hoje, só tive 2 casos de 2 adolescentes que, por pressão da família, não abraçaram o catolicismo. Mas eu jogo limpo com eles e falo, ser católico supõe muitas coisas. Ser católico, os meus crismandos, né? Ser católico é gente que estuda. Ser católico tem que... O Papa falou, você obedece. Você não vai seguir falso messias. Você não vai seguir falso guru por aí. Tem que seguir o Papa. Eu falo logo assim, né? Porque a família, às vezes, né, tem aquela coisa, né? Assim, né? Aquela coisa que você está entendendo aí. Eu falo, quem é católico com a CNBB e com o Papa. Nada mais. Pronto. E aí eles vão fazendo as escolhas. Nos meus encontros de crisma, a gente fala das outras religiões, eles falam dos familiares que têm, das outras religiões, eles vão entendendo, vão conhecendo. A gente fala de tudo. A gente fala dessa coisa aí, do ocultismo, do ilusionismo, de tudo a gente fala. E eles vão ficando esclarecidos, gente. Eles vão ficando esclarecidos. Tá bom? Então, aí eles escolhem. Tem gente que nasceu em berço de outra religião. E eu nunca preciso agredir outra religião e falo para eles, não faça isso. Se algum dia você agredir outra religião ou você agredir a Igreja Católica, eu não olho mais para você. Nós não precisamos disso. Eu sempre falo isso, né?
A Sueli, temos que falar o que é certo para nossos catequizandos. Sou clara com eles quando perguntam sobre as outras religiões ou seitas. Queridos e amados, tem que ser claro. A você que está num nível maior, nós estamos dialogando sobre tudo que existe. Mas comigo e com você nós somos claros. Sei que hoje tem aqui alguém que está na Igreja Católica, que veio porque me falou aqui e falou assim, olha, mandaram mensagem. Eu, a vida toda, fui criado no centro espírita, mas eu gosto da Igreja Católica. Ou teve outra pessoa que falou, eu vou na Igreja Católica, mas conhecer o kardecismo e tal. Aí eu falei, eles falaram, vou assistir a tua transmissão ao vivo para ver o que você fala. E eu fui claro, eu digo, faça uma escolha, não fique em cima do muro. E eu falo, se você é de tradição católica, seja católico. Venha para a Igreja Católica, não fique zanzando por aí, miserável. Falei desse jeito. Usei a palavra miserável, entendeu? A pessoa deu risada. Gostaram do tema de hoje? Acharam bom o tema de hoje? Eu vi que hoje nós tivemos uma participação bastante alta, né, de 358 pessoas, foi bom. Queridos, ajuda a trazer mais gente, marca a pessoa, fala com a pessoa. Sabe por quê? É engraçado, mas tem muita gente que está procurando formação e nem sabe. Por exemplo, eu não vejo um catequista do Acre aqui, não vejo um catequista do Amapá. Você que é coordenador, você certamente faz parte de um grupo aí na tua diocese. Põe o link lá e fala assim, venha para a live desse rapaz aqui, desse catequista aqui, entendeu? Ele caiu do cavalo, ele viu o disco voador, mas ele é um bom católico, ele está tentando, né? Vamos trazer mais pessoas para vir com a gente, porque nós podemos, efetivamente, nesse tempo de pandemia, subir a qualidade da nossa catequese, entendeu? Então a gente pode fazer isso. Não é mesmo? Você concorda comigo? Sim ou não? Então vamos lá, vamos divulgar isso. Aproveita, gente, e vai colocando, vai compartilhando a live agora para outras pessoas, né? Anota meu telefone, você que veio pela primeira vez. 016 982 710 157. 016 982 710 157. Eu ofereço, vocês sabem, muitas iniciativas de formação e aprofundamento. Vamos caprichar, vale a pena, né? Vale a pena. Então eu quero te agradecer por essa noite. Obrigado. Aos que estão no curso do Catecismo, não são todos, né? Sábado a gente se encontra. O mini retiro continua. Talvez amanhã, ou amanhã sem dúvida, estamos terminando o ciclo de Maria. Vamos começar o ciclo dos anjos, tá? Então, quem não fez mini retiro ainda, vem fazer agora no ciclo dos anjos. Serão 5 léxios divinas mistagógicas que você vai gostar muito, tá bom? Fique com Deus, uma boa noite, foi muito bom ter você aqui. Compartilhe essa live para 3 grupos, me ajuda a espalhar essa mensagem. Você que fala que gosta de mim, eu quero ver se gosta mesmo, tá bom? Compartilhe essa live. Teve gente que compartilhou 4, 5 vezes, muito obrigado, tá? E é isso. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um merecido descanso e para você a mais bela das noites. Fique com Deus e até breve.